Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros, ok? Esse é um conteúdo que vocês viram no ano passado, no nono ano, e a gente vai estar revendo as principais características sobre esse assunto, tá bom? E a gente vai iniciar com os nossos objetivos. Bom, primeiro objetivo, nós vamos conhecer os biomas brasileiros. Nós vamos identificar as características dos biomas e avaliar a importância da preservação de sua biodiversidade. E nós vamos resolver algumas atividades relacionadas ao assunto de hoje, ok? Bom, o que são biomas? É o conjunto de vida constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação em escala regional, com condições geoclimáticas semelhantes e histórias compartilhadas de mudança, o que resulta em uma diversidade biológica própria, ok? Então, por suas dimensões continentais, o país abriga biomas tão distintos entre si como florestas tropicais até a vegetação cerrada. E nós vamos conhecer um pouco mais dessas diversidades, ok? Bom, são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. E todos os biomas têm três fatores que determinam sua paisagem: a intensidade de luz, regime de chuvas e condições obrigatórias para a fotossíntese. Então, esses três fatores vão influenciar na paisagem desses biomas, ok? E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui 6 biomas. E aí a gente vai estar vendo hoje quais são os principais. O primeiro é a floresta amazônica, nós temos a caatinga, nós temos o cerrado, o quarto, Pantanal, manguezal e, por fim, o campos. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre o bioma Amazônia. A gente vai ver as principais características desse bioma, ok? Então, esse bioma ele é considerado o maior bioma brasileiro. É a maior reserva de diversidade biológica do mundo. O bioma Amazônia corresponde quase metade do território nacional. O clima dessa região é quente e úmido e sua densa vegetação é caracterizada pela floresta amazônica com árvores de grandes portes. Possui diversos ecossistemas por deter grande biodiversidade na fauna e na flora, ok? Então a gente vai iniciar hoje nossa aula vendo as principais características desse bioma, Amazônia. Localização. Então, nós temos aqui a localização desse bioma nesses estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte do Amazonas, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Então, essa é a localização desse primeiro bioma que a gente está trabalhando na aula de hoje, ok? Então, esses são os estados que a gente pode identificar esse bioma. Qual é a fauna? Relacionado à fauna desse bioma, os principais representantes da fauna são as cobras, em especial a jararaca e a cascavel, temos o boto cor-de-rosa, a capivara, a onça-pintada. Então, esses são os principais representantes da fauna do bioma Amazonas, ok? E da flora, nós temos a flora, ela é constituída por aproximadamente 30 mil espécies, das quais quase 100 mil existentes na América Latina. Entre as espécies de plantas mais conhecidas, tem o destaque da Vitória régia, que é característica dos igapós. Então, nós temos aqui a imagem ao lado, né, da Vitória régia, e é a principal, né, dentro desse bioma. E o clima, né? O clima desse bioma ele é equatorial, quente e úmido, ou seja, tem elevadas temperaturas e muitas chuvas. A hidrografia, o bioma Amazônia corresponde a uma região que abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que detém 20% da água doce do planeta. O rio Amazonas é o principal e maior em volume de água do mundo, recebendo vários afluentes. Então, aí mais uma das características do nosso bioma. Vegetação.
A floresta amazônica ela é densa e com árvores de grande porte, é a maior floresta tropical do mundo e ela divide-se em matas de terra firme, que compreende as partes mais altas, portanto não são inundadas. Nós temos as matas de várzea, que representam as áreas inundadas durante algum período do ano. E nós temos as matas de igapó, que constituem os estratos mais baixos da vegetação e apresentam-se inundadas praticamente durante todo o ano. Então, essas são as principais características da vegetação. E agora a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o bioma cerrado, né? O bioma cerrado, ele é considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Ele abrange os estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Além disso, ocupa uma pequena área de outros 6 estados. O clima que predomina o bioma cerrado, ele é tropical sazonal, com períodos de chuvas e de secas. Já a sua vegetação é caracterizada por árvores de troncos retorcidos, gramíneas e arbustos. Em geral, as árvores são de pequeno porte e esparsas. Então, essas são as principais características desse bioma classificado chamado de cerrado, ok? O outro bioma que a gente vai estar vendo na aula de hoje é o bioma caatinga. A caatinga ocupa grande parte da região nordeste do país. Ela abrange os estados do Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Além disso, tem presença desse tipo de bioma em pequenas partes dos estados do Maranhão e de Minas Gerais. Típico do clima semiárido, localizado no sertão nordestino. A caatinga apresenta uma vegetação arbustiva de médio porte, com galhos retorcidos e folhas adaptadas para os períodos de secas. Os cactos são a principal característica desse bioma, ok? Então, como a gente viu, existem 6 tipos de biomas. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar esses 3 tipos, o da caatinga, do cerrado e da Amazônia, ok? E agora a gente vai estar trabalhando alguns conceitos dentro dos exercitandos, ok? Questão 1. A Amazônia ela é considerada uma floresta tropical. Entre as suas principais características, podemos destacar, letra A, clima quente e seco, elevada precipitação, vegetação rasteira. Letra B, clima quente e úmido, baixa precipitação, vegetação arbustiva. Letra C, clima frio e úmido, elevada precipitação, vegetação gramínea. E letra D, clima quente e úmido, elevada precipitação e vegetação arbórea. Então, a gente viu as principais características da Amazônia. Ela é uma floresta tropical. Então, a gente pode destacar que ela possui um clima quente, decorrente da elevada incidência da radiação solar, em razão da sua posição latitudinal, e úmido por causa da sua grande disponibilidade de recursos hídricos na região. A elevada incidência de radiação, alta umidade e consequente evaporação fazem com que a região também possua como características a elevada taxa de precipitação. Por fim, a disponibilidade de calor e a umidade faz com que a vegetação arbórea desenvolva-se amplamente, assim justificando-se as matas de terra firme com árvores que ultrapassem os 60 metros de altura. Então, essas aqui são as principais características, né, do bioma Amazônia. Então, a alternativa correta é a letra D. Clima quente e úmido, elevada precipitação e uma vegetação arbórea, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai para a questão 2. A vegetação desse importante bioma, domínio brasileiro, pode ser subdividido em igapó, várzea e mata de terra firme. Trata-se então a gente vai identificar qual desses biomas podem ter essa característica. Ele pode ser dividido em igapó,
várzea e mata atlântica, ou perdão, mata de terra firme. Lembrando que a gente viu 3 tipos de biomas na aula de hoje, ok? Bom, então o bioma amazônico pode ser subdividido em igapó, vegetação adaptada a regiões permanentemente alagadas, pode ser dividido em várzea, área com alagamentos sazonais e mata de terra firme que não apresenta alagamentos. Então, o bioma que tem essas características é bioma amazônico. Então, a alternativa correta é a letra C. E, por fim, questão 3, analise as afirmativas abaixo e classifique-as como verdadeiro ou falso. Afirmativa 1. Um bioma é uma grande área ecológica que interliga a vida, tanto animal e vegetal, e é influenciado por diversos fatores? Sim, então é verdadeira essa afirmativa, ok? A 2. Um bioma é um conjunto de ecossistemas caracterizado principalmente pela vegetação dominante e o clima característico? Também está correta essa afirmativa. Os principais biomas brasileiros são Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa e Pantanal? Está correta também essa afirmativa. E não existem limites rígidos entre um bioma e outro, mas sim áreas de transição. Como a gente percebeu, nesses 3 primeiros que a gente trabalhou hoje, a gente viu que quando a gente definiu quais são os estados que eles pertencem, a gente viu que alguns se apresentam entre 2 estados diferentes. Uma parte tem uma característica, pode, estar em transição, um estado pode estar em transição entre 2 tipos de biomas. Então, essa alternativa também está correta, ok? Então, a sequência que a gente marcaria é a letra D. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente reviu alguns conceitos importantes sobre os biomas. São 6 tipos de biomas. Na aula de hoje a gente viu as principais características de 3 biomas. Na próxima aula a gente dá continuidade, ok? Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!